aí, anjos, como é que vocês estão? Final do ano chegando, quer dizer, final do ano já está aqui entre nós. Muitas comemorações, Natal, Ano Novo, e com isso temos o quê? Festas de famílias, amigo oculto, de amigo, de família, de trabalho. Existe muita confraternização no final do ano, né? Às vezes eu acho que até tem confraternização demais. Eu acho que a gente espera o ano inteiro para deixar tudo acumulado de confraternização no final do ano, e aí eu fico pensando, por que a gente não distribui, por que a gente não parcela isso, né, em 12 vezes, a gente se vê mais, se encontra mais durante o ano, e aí não fica aquela necessidade louca de ter que encontrar todo mundo e fazer todas as confraternizações em 4 semanas. Mas enfim, não é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje, mas eu queria falar sim sobre confraternizações, reuniões, festas de final de ano e ter que lidar com as pessoas que a gente encontra nesses ambientes, que muitas das vezes são pessoas que não necessariamente a gente gostaria de lidar. Às vezes é família, mas aí tem uns probleminhas aí de valores morais, né? Às vezes é uma questão de política que rolam umas desavenças, às vezes é aqueles comentários chatíssimos, né, de parentes que você não aguenta mais ouvir, né, que é aquele comentáriozinho que parece inofensivo, mas você sabe que tem um veneninho ali, entendeu? Comentário sobre talvez a sua aparência, o fato de que você ainda não tem um namorado, ou que você acabou de se divorciar, ou que você ainda não passou para faculdade, ou que você saiu de outro emprego, enfim, né? A gente sabe como é que pode rolar essas conversas chatas e que muitas das vezes tornam essa época do ano até muito difícil para muitas pessoas passarem por isso. E eu pensei, por que não jogar tudo isso numa mistura toda maluca e falar sobre relações no geral, construindo relações autênticas, e isso é dentro de família, círculo de amigos, pode até ser em relacionamento. Como que a gente consegue ressignificar as relações que a gente tem com as pessoas à nossa volta, ou trazer significado com as pessoas que a gente tem que se relacionar ali à nossa volta, seja as que a gente tem que relacionar por obrigação, talvez seja uma questão familiar, né? Ou então de trabalho, e também as pessoas que a gente escolhe ter perto da gente, mas que não necessariamente só porque a gente escolhe ter aquela pessoa perto da gente, quer dizer que seja fácil lidar com essa pessoa o tempo inteiro. Relacionamentos são difíceis no geral, qualquer tipo de relacionamento. Quando eu falo a palavra relacionamento aqui nesse podcast, você pode levar ele para qualquer área da vida, pode ser relacionamento de trabalho, de família, de amigo, de casamento, namoro, enfim. A questão é que se relacionar com outros indivíduos requer paciência, requer boa vontade, que muitas das vezes é difícil de ter, porque somos todos humanos, somos todas pessoas que perdemos a paciência em algum momento, alguns mais rápido do que outros. Eu me considero, no caso, no grupo dos que perdem a paciência bem rapidinho. O pavio tem aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento, então, né? Então, dado tudo isso, eu acho que a gente tem um ótimo episódio aí pela frente pra gente conversar hoje aqui, eu e você. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Se você ainda não me segue nas outras redes, vai lá me seguir, behappy.lu, porque lá eu posto basicamente o que eu falo por aqui, mas em outros formatos. Pensando em festas de final de ano, principalmente reuniões de família e tudo mais, eu acho que dá pra começar falando um pouco sobre essa questão de crescer e sentir que você não se identifica tanto assim com pessoas que já fizeram parte da sua vida. E isso pode ser com, talvez, primos e primas que você era muito próximo antigamente e que hoje em dia não tem nada a ver. Ou então pode ser até, sei lá, tios e tias que você adorava quando era criança e que hoje em dia você olha e fala: valores morais um pouco suspeitos, não sei se eu concordo com isso aí mais, entendeu? Ou pode ser até amigos que, né, por muitos anos da sua vida foram pessoas que estavam ali presentes com você, vocês criaram várias histórias juntos, vocês acharam que ia ser pra sempre, mas aí você se vê naquele círculo de amizade hoje em dia e você fica, tipo, coçando a cabeça pensando, nossa, mas eu acho que não tem mais muita coisa a ver aqui. E são coisas difíceis de lidar, são dores de crescimento que são difíceis de realizar porque a gente realmente acha que as pessoas que a gente ama, a gente vai levar pro resto da vida. A ideia é essa, a gente quer fazer isso na maioria das vezes, né? Se você ama alguém,
você quer ter essa pessoa na sua vida para sempre. E aí, conforme você vai sentindo isso, essa questão de crescer e começar a sentir que você não faz mais parte de certos círculos sociais, né, que você fazia antes, em contrapartida também existe a dificuldade que as pessoas têm, essas pessoas mesmo, têm de entender que você também está mudando. Então, às vezes, não é nenhuma questão de que você tem algum tipo de má vontade em relação a estar em determinado ambiente, mas existe, em contrapartida, uma dificuldade da pessoa entender que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa. E isso pode ser muito confuso, principalmente quando você está passando por isso pela primeira vez. Eu acho que isso acontece de maneira muito intensa no final da adolescência e principalmente durante os 20 anos, porque é a época da vida que a gente está atravessando por mais mudanças, é quando a gente está tentando se entender como cidadãos do mundo, né? De repente você é um adulto, você tem que pagar as suas contas, você tem que escolher uma carreira, você vai morar sozinho e você começa a ter que planejar e viver a sua vida de acordo com o que você quer pra você. E aí você vai mudando e de repente você percebe que hábitos que você tinha antes não se encaixam mais nessa sua vida atual. Valores e crenças e coisas que você acreditava e dizia antigamente, na verdade, não fazem mais tanto sentido no seu contexto atual. E aí vai criando uma sensação de solidão, né? A solidão dos 20 anos, pra mim, é uma coisa que bateu muito forte, principalmente também porque eu tava em outro país já, então quando ali no início dos 20 anos foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, então existia todo um reajuste de choque cultural de estar morando num ambiente diferente, com hábitos e culturas e crenças e idioma, tudo diferente. Só que ao mesmo tempo passando por essas mudanças ali do início dos 20 anos. Então, de repente, você começa a perceber que hábitos que você tinha antigamente não fazem mais sentido agora. E conforme isso vai acontecendo, você vai criando um tipo de luto que às vezes até funciona como resistência a você abraçar esse seu novo lado seu, quase como se você sentisse uma culpa ou como você achasse que você não tá no caminho certo, que você não tá fazendo a coisa certa, quase como se, tipo, se eu começar a mudar os meus hábitos e as minhas crenças, os meus valores agora, então eu estou mudando como ser humano, e o que significa que antigamente tudo que eu acreditava era uma farsa, eu sou uma farsa, e isso acaba atrasando, inclusive, o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de crescimento pessoal mesmo, de amadurecimento. Porque a gente começa, na verdade, a achar que esse processo, que na verdade é apenas você amadurecendo, na verdade é uma coisa ruim. Porque você começa a afastar pessoas e às vezes você começa a afastar pessoas que você não esperava que fossem se afastar nesse tipo de situação. Ou então essas pessoas começam a se afastar de você conforme elas vão vendo essas mudanças, porque elas não sabem lidar com aquilo. E é uma dor bem estranha. Inclusive, eu escrevi sobre isso no meu caderno em 30 de junho de 2021. Eu escrevi o seguinte: às vezes, crescer e quebrar parecem a mesma coisa. As sensações são muito parecidas. Se expandir para sair da própria casca, rachar os moldes antigos, se livrando dos velhos hábitos ou crenças que não te servem mais, pode ser desconfortável. Pode te deixar sentindo muito vulnerável e podem te deixar se sentindo muito solitário, já que nem todo mundo ao seu redor vai saber se ajustar à nova versão de você. Eu sempre me sinto mais sozinha nesse período e a minha mania de superanalisar tudo muitas vezes me fazem querer voltar para o que eu acho que é familiar e seguro. Para mim, o único jeito de não desistir é estando presente para poder ver quem eu sou agora comparado a quem eu fui um ano atrás. E se a pessoa de hoje já é um pouquinho mais feliz do que a de outra época, então eu sei que é onde eu preciso continuar, mesmo que doa. É saber olhar além da dor, até enxergar o motivo dela. Porque quando eu enxergo o motivo, a dor se transforma em prazer e orgulho. Eu estou crescendo. Doeu porque eu tive coragem, porque eu enfrentei conversas difíceis com outros e comigo mesma, porque eu encontrei conforto no desconforto. E é assim que eu vou criando coragem para continuar suportando o que às vezes parece insuportável, porque a dor do crescimento não é para sempre e não é realmente para doer. O que acontece é que quando a gente está passando por esses momentos de crescimento e a gente encontra resistência de outras pessoas e pessoas que a gente ama, é que, de algum modo,
não é só a gente que tá vivendo quase que uma espécie de luto daquela versão nossa que tá indo embora. A pessoa que se relaciona com a gente também tá vivendo isso. Se você começa a mudar os seus hábitos, a maneira como você se posiciona, se de repente você parece uma pessoa mais segura, se você tá impondo mais limites, se você não compactua mais com coisas que antigamente você deixava passar, o que acontece é que as pessoas à sua volta, que antigamente estavam ali vivendo naquela versão sua antiga, que viam você se comportar do jeito que você se comportava antes, de repente elas estão vendo você, na verdade, assassinando aquela versão sua para se tornar a versão que você é hoje em dia. Então, não é que elas não querem necessariamente que você mude, não é que o seu pai ou a sua mãe não quer que você amadureça, mas você tem que entender que no ponto de vista deles, do que eles estão vendo, né, de quem você sempre foi, para as mudanças que estão acontecendo, e às vezes essas mudanças acontecem de maneira muito rápida. A maioria das vezes, na verdade, é que o problema é que essas mudanças acontecem ridiculamente rápido, não é uma coisa que acontece, sei lá, em 10 anos. Às vezes a gente passa por uns períodos da nossa vida em que em 6 meses parece que a gente virou outra pessoa. E é difícil processar isso, é difícil pra gente processar isso e abraçar isso e entender que a gente não é uma farsa por estar mudando. E também é difícil para as pessoas que amam a gente, que cresceram com a gente, que cuidaram da gente, principalmente nesse cenário de família, entenderem que você realmente mudou e que não necessariamente isso significa que você agora vai ser uma pessoa, sei lá, ruim ou que você não vai amar eles. Mas vem com insegurança. A pessoa que te ama porque ela te conhece em tal versão, ela vai ter que aprender a te amar na nova versão e ela vai ter que ter muita, quase que fé de acreditar que você não vai descartar ela da sua vida porque você mudou. E isso eu acho que é uma coisa que acontece no final da adolescência, ou às vezes ali durante a adolescência também, né, ele nos 20 anos, que é onde muitas vezes as dinâmicas entre pai e filhos e, sei lá, familiares no geral, eu acho que é ali que muitas das coisas se reajustam e existe aqueles momentos da vida em que a gente acaba se colocando um pouco mais distante dos nossos pais para depois poder reorganizar os pensamentos e, como eu falei, ressignificar as relações para poder voltar com essa nova versão ajustada, com as expectativas ajustadas e entendendo como que todo mundo pode seguir junto em frente dentro dessa nova relação. Eu sei que parece que tudo que eu tô falando agora é muito abstrato, mas eu vou desmembrar um pouquinho tudo isso que eu tô falando e aí eu acho que vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Por exemplo, esse ano eu tava no Brasil e eu fui convidada para o aniversário de um amigo meu do colégio, época de colégio. Foi na minha cidade natal, em Petrópolis, e eu fui, claro, para rever esse amigo meu. A gente mantém contato até hoje. Foi super legal ver todo mundo. Eu vi várias pessoas que tinha anos que eu não via, e principalmente todo mundo junto no mesmo ambiente, sabe? Parecia até sei lá, parecia que eu tinha entrado numa cápsula de túnel do tempo e de repente eu tava assim, 15 anos atrás na minha vida. Só que no geral existia um sentimento que foi, não sei, foi estranho, foi bom rever todo mundo, mas também foi meio triste, porque no geral tudo que eu conseguia olhar era, tipo, ver pessoas que antigamente eu amava tanto e que eu tinha tanta coisa em comum e que eu fazia tanta questão que existisse na minha vida e que naquele momento eu percebia claramente que o carinho existia, o carinho permanecia, mas eu não me encaixo mais ali. Não existe mais aquela ligação que existia antigamente. E tudo bem que não exista. Tudo bem você crescer para além das relações que você tinha antigamente. Não quer dizer que você seja melhor e que o outro seja pior, simplesmente quer dizer que são cursos e caminhos diferentes. Mas bateu ali um pouquinho de crise existencial, porque foi tipo, cara, se essas pessoas que por tanto tempo eu acreditava que eram as minhas pessoas não são mais as minhas pessoas, então quem vão ser essas pessoas? E isso daí é uma coisa que vale muito a pena refletir e vale muito a pena ser sincero com você mesmo para você entender aonde que você começa a priorizar a sua energia, né, e colocar o seu empenho para manter as relações que ainda fazem sentido e também aceitar que algumas delas vão acabar se modificando independente de você querer ou não. Também no início desse ano eu passei por um término de amizade que foi muito difícil para mim, foi
provavelmente, assim, o segundo término mais difícil da minha vida. O primeiro foi com o meu primeiro namorado. E aí, depois teve esse, que foi um término de amizade. E não foi nenhum término. Não foi tipo, a gente nunca chegou e falou, a gente não vai ser mais amiga. Mas ficou meio que implícito que ela queria ir pra um lado. Não partiu de mim, nesse caso. Então, eu acho que do mesmo jeito que naquele dia que eu olhei ao meu redor e eu não senti mais que eu me identificava com aquele grupo de amigos, ela sentiu isso em relação a mim também no início do ano e eu tive que aceitar isso. Dói. Se doeu muito, no início do ano doeu muito. Mas é uma coisa que eu preciso respeitar. E agora, e quando eu falo agora, eu quero dizer agora mesmo, assim, coisa de, nos últimos 2 meses foi quando eu senti que eu consegui fazer as pazes com essa situação, de saber que, tipo, ela não é uma má pessoa por isso. E eu sei também que ela não quer o meu mal, muito pelo contrário, tenho certeza que ela quer me ver muito feliz. E pode ser que no futuro a gente consiga ressignificar essa relação e a gente consiga voltar a ter uma amizade mais próxima, mas que por hora cada uma precisa ir para um lado. E por mais que tenha doído muito ali, mexido muito comigo ali no início do ano, eu sinto também que me ajudou a ter que sair da minha zona de conforto para explorar novas possibilidades em amizades e encontrar novos círculos, coisa que provavelmente eu não teria feito se isso não tivesse acontecido. E foi muito importante para mim. Foi muito importante eu poder ter tido a oportunidade de criar coragem para me apresentar para novas pessoas, procurar novas amizades e me enfiar em novos círculos. E eu acabei encontrando muitas pessoas que atualmente eu sinto que eu tenho muito mais conexão e que faz muito mais sentido eu estar conversando e tendo essas pessoas ali mais próximas de mim do que outras pessoas que eu era amiga durante muitos anos e, enfim, inclusive com essa amiga. É muito difícil porque a gente realmente acha que as relações que a gente cria, né, e essas relações, principalmente as relações bases, né, que vem com a gente acompanhando desde a infância, da adolescente, a gente realmente acha que vai durar para sempre. E quando a gente vê que não dura, existe muita essa sensação de que, cara, se isso aqui não durou, então nada vai durar. E aí dá um desespero, porque você se vê naquela posição de tudo pode acabar, qualquer pessoa pode sair da minha vida a qualquer momento, e no final, realmente, a única certeza que eu tenho é que eu vou continuar comigo. Porque, né, não tem como a gente não estar com a gente. Mas de resto, pode ser que acabe. Mas agora, com relação ao núcleo familiar e essa questão de família, e principalmente agora, como eu falei, festas de fim de ano, você tá revendo todo mundo, e dinâmica com os pais, e como que isso vai mudando ao longo dos tempos. Eu acho que existe essa parte inicial de que quando nós, filhos, a gente começa a mudar, e principalmente quando essas mudanças vêm de uma maneira meio brusca, meio rápida, é onde começa esse atrito com os pais, porque eles não conseguem acompanhar na mesma velocidade todas essas mudanças. Então, talvez eles tentem quase que... Não é nem que te bloquear para que você não mude. Em alguns casos até pode ser, sabe? A gente sabe que tem várias vezes pais que são super controladores, que não querem deixar os filhos saírem de casa, que querem estar o tempo todo controlando para onde vai, com quem vai, que horas volta. Com certeza eu tive essa fase, assim, na minha faculdade, no início da faculdade, que eu já morava fora, eu morava no Rio, e aí eu ia pra Petrópolis pra visitar os meus pais, sei lá, a cada 15 dias, porque Rio Petrópolis é muito rapidinho, é, sei lá, 1 hora e meia de carro, então geralmente a cada 2, 3 finais de semana eu voltava pra Petrópolis pra passar o final de semana em casa. E aí o que rolava era que eu queria sair com os meus amigos, né? Isso eu já tava com, sei lá, 19, 20 anos. E aí eu falava, olha, gente, tô saindo. E a minha mãe virava e falava, vai com quem? Volta que horas? Ah, você não vai. Cara, chegou uma hora que eu dava risada. Eu falei, eu não tô te pedindo permissão. Eu estou comunicando que eu vou sair. E eu estou sendo educada e gentil o suficiente pra te avisar pra onde eu vou e com quem eu vou. Mas eu não tô pedindo permissão, eu moro sozinha, eu não pagava todas as minhas contas nessa época, mas eu já pagava uma parte delas. Com relação a dinheiro pra sair, era o meu dinheiro. E o fato é que eu morava sozinha no Rio de Janeiro e, cara, era muito engraçado, porque eu ficava sozinha no Rio, na cidade do Rio, que, né, teoricamente é muito mais perigosa do que Petrópolis. E às vezes eu ficava, sei lá, 1 mês sem aparecer em casa, minha mãe não ligava uma vez pra saber se estava viva a pessoa, morando no Rio de Janeiro. Era eu pisar em casa que, de repente, eu era uma adolescente de 15 anos de novo e eu tinha que pedir permissão e falar exatamente pra onde eu tava, com quem eu tava. E eu
sempre tive muito respeito com relação a entender que, tipo, estou na casa dos meus pais, as regras, né, de dentro de casa de convivência são as regras deles, então vou seguir as regras da casa, mas o fato também era que, tipo, não fazia o menor sentido, né, eu ter que ficar pedindo permissão pra sair de casa quando eu já morava sozinha. Então, rolavam esses atritos ali no final da minha adolescência até o meio dos meus 20 anos, que também foi a época que casou bem ali coladinho com a questão dos meus transtornos alimentares, que eu até contei essa história no último episódio. Então, se você não ouviu, você pode ouvir esse último episódio. Mas a questão é que foi nesse período que eu tive a época com um relacionamento mais conturbado com os meus pais. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Então, durante a terapia, você começa a ter essa desconstrução mística que você tem de pai e mãe, né? Porque principalmente se você é uma pessoa que você cresceu com uma boa relação com seus pais, a gente acaba crescendo tendo essa ideia de que pai e mãe são super-heróis. Que eles são pessoas que não erram, que eles são pessoas que, sabe, fazem tudo certo. Eu tinha essa concepção. Na minha cabeça era assim que eu enxergava os meus pais e principalmente a minha mãe. Eu enxergava a minha mãe como uma mulher maravilha, a mulher que dava conta de tudo, a mulher que fazia tudo perfeito o tempo inteiro, que estava sempre linda. E eu criava essa imagem na minha cabeça. Conforme eu fui ficando mais velha, eu comecei a enxergar a minha mãe como ela era, como um ser humano. Porque nossos pais são, acima de tudo, pessoas. E são pessoas passíveis de erro também. E a minha mãe tinha as vulnerabilidades dela, como qualquer pessoa, as inseguranças dela, como qualquer pessoa. Só que eu não conseguia aceitar isso. Eu não conseguia aceitar que aquela mulher que eu sempre enxergava como perfeita, de repente não era perfeita. E aquilo foi muito complicado pra mim de lidar. De volta, ela olhando pra mim, não conseguia acompanhar o tanto de mudança, inclusive o meu comportamento em relação a ela. Então, ela cada vez mais tentava me associar àquela criança que eu não era mais, e aquilo me deixava ainda mais frustrada. Então a gente simplesmente chegou numa época que a gente não conseguia ficar 15 minutos no mesmo ambiente sem brigar. Fora que, além disso tudo, também acontecia e acontece ainda hoje o fato de que muitas vezes eu olho para minha mãe e eu vejo nela comportamentos que eu não gosto, porque são comportamentos que são um espelho dos meus comportamentos, que são coisas em mim que eu não gosto. Então, às vezes, isso também acontece e é muito difícil de lidar. Quando a gente está em ambientes familiares, muitas das vezes o que acontece é que quando a gente está perto dessas pessoas, nos nossos pais, ou então às vezes são avós, tios, tias, eles são um espelho nosso de versões nossas que a gente não se identifica mais e que a gente talvez tenha até vergonha de algum dia ter sido daquele jeito ou pensado daquele jeito. Então a gente já fica com essa dificuldade de se relacionar com aquela pessoa porque você não quer ser lembrada como você era através dos olhos dela. Também tem a questão que muitos dos comportamentos dessas pessoas te fazem ver comportamentos dentro de você que você não gosta, e aí aquilo dali, quando você enxerga outra pessoa, dispara um gatilho. Então, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa super ansiosa. A minha mãe é uma mulher muito ansiosa. Eu já até falei sobre isso aqui em outros episódios, acho que no episódio de Bonde das Exaustas eu falei sobre isso. Eu também sou uma pessoa ansiosa e controladora. Então, eu e minha mãe, a gente tem muitas coisas parecidas e conforme eu vou ficando mais velha, eu vou percebendo esses traços mais agravantes em mim, que são coisas que eu não quero. Isso não porque eu acho que ela seja uma pessoa ruim por causa disso, pelo amor de Deus, claro que não é isso. Mas é porque viver com ansiedade é uma merda e viver nesse grau de ansiedade é uma coisa que eu não quero pra mim, mas que ao mesmo tempo eu vejo que se eu não tomar conta disso agora, e se eu não resolver essas questões agora, e se eu não aprender a lidar com a minha ansiedade de outros jeitos agora, eu vou acabar seguindo esse mesmo caminho. E aí rola frustração também de que quando a gente vê pessoas que a gente ama fazendo coisas ou se comportando de tal jeito que a gente sabe que não faz bem pra elas, a gente fica frustrado também. Nossa, quem não fica frustrado quando a gente vê uma amiga voltando pro ex tóxico, ou quando a gente vê os nossos pais se alimentando mal, sendo que eles já estão com problema de saúde? Isso aí é pros meus próprios pais que eu tô falando. Então, a gente começa a enxergar essas coisas ali nas pessoas que a gente ama, e isso vai gerando frustração na gente. E isso vai tornando aquela relação que antigamente era simples, né? Porque era uma relação pai e mãe.
E eu sou pequena, meu pai e minha mãe são grandes e eles vão falar o que eu preciso fazer e eu vou acatar o que tem que fazer e a gente se ama e é isso aí. E de repente não é mais assim. De repente você começa a perceber que, na verdade, algumas coisas que você faz hoje em dia e hábitos que você tem parecem ser mais adultos e maduros do que hábitos que seus pais têm. E, ao mesmo tempo, às vezes, comportamentos que você tem que eles olham e não entendem por que que você se comporta daquele jeito agora e é difícil para eles aceitarem aquilo e eles querem o seu bem, às vezes eles estão enxergando algum tipo de comportamento que nesse momento você acha que você tá certa em fazer isso, mas que na verdade você não está e eles já estão enxergando isso e isso deixa eles frustrados. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu tava passando por um transtorno alimentar. A minha mãe consegui enxergar claramente que eu não estava com uma relação legal com a alimentação, com a comida, e ela tentava me dar uns toques e aquilo me deixava ainda mais irritada com ela, mais frustrada. Então, as dinâmicas familiares vão ficando muito complicadas. E estar em ambientes, né, de reuniões familiares em que, de repente, parece que todo mundo desperta mini gatilhos em você, por todos esses motivos que eu acabei de falar, talvez torne coisas que poderiam ser divertidas, né, que é uma reunião de família, uma festa, a época mais estressante do ano. Mas a real, o que acontece é que não existe autoconhecimento fora das relações. É lógico que existe autoconhecimento. Para você se autoconhecer, você precisa se relacionar consigo mesmo, principalmente. Mas a questão do autoconhecimento é que você só consegue realmente testar o quanto que você tá se autoconhecendo e crescendo ali no seu desenvolvimento pessoal quando você é colocado dentro de atividades sociais, dentro de contextos sociais. Então, vamos supor que você tá aí na sua fase de autoconhecimento, que você tá fazendo várias escritas terapêuticas, todo dia de manhã você acorda, você escreve no seu diário, você tá fazendo meditação, você tá fazendo terapia, você tá vendo podcasts igual o meu, você tá se estudando, você tá virando PhD em você mesma, o que é ótimo, porque você se torna uma pessoa mais segura para quando você é lançada num contexto social, você conseguir se posicionar como quem você é, mesmo que talvez a outra pessoa te questione naqueles posicionamentos. Você tá seguro o suficiente porque você se conhece o suficiente. Porém, é como se todo esse trabalho que você tá fazendo aqui sozinha fosse o treino. A hora da verdade, a hora do pega pra capar, é a hora que você tá ali naquele contexto. Porque não adianta nada você sentar com o seu caderninho e escrever, não. Pra mim, os meus limites dentro de uma relação são A, B, C, D. Eu não aceito que a pessoa fale comigo de maneira ríspida. Eu não aceito que sejam condescendentes comigo. Ninguém vai falar o que eu posso ou não posso fazer. Eu vou usar a roupa que eu quiser. Bacana, legal que você tá colocando tudo isso aí pra você saber. Só que aí, quando chega ali, dentro de um contexto, né, de uma festa, por exemplo, e aí você vê que, sei lá, talvez a sua mãe olhe e fale, ai, filha, mas esse vestido aí, você não acha que tá muito curto, não? O que você vai fazer? Você vai falar, não, mãe, eu acho que tá no tamanho adequado, eu estou me sentindo bem, então eu vou usar esse vestido. Ou você vai, na outra opção, falar, ai, mãe, que saco, para de cuidar de mim o tempo inteiro, que inferno, deixa eu usar o que eu quiser. Já partindo pra aquela, né, agressão ali. E a sua mãe, coitada, ela não sabe que isso é uma coisa que é sensível pra você, entendeu? Pra ela, que só apontou aquilo na cabecinha dela, ela tá fazendo aquilo de um lugar de amor, quando você responde daquele jeito, é tipo, bum, lavada na cara da sua mãe. Ou você pode partir pra terceira opção, que é, ai, será? Ah, então é melhor eu trocar, né? E aí você, na mesma hora, já nega o próprio limite que você tinha estabelecido ali, né, entre você com você mesma, porque aquele comentário te despertou uma insegurança. Então, você só vai começar a aprender a entender se você realmente está avançando no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento, quando você começa a entender como interagir com outras pessoas que vão ter posturas que vão te irritar, que vão te gatilhar, ou que sejam simplesmente contrárias às suas. Hoje em dia, a minha dinâmica com a minha mãe é uma coisa que eu conversei muito na terapia, porque era uma coisa que me magoava muito, né? Mexeu muito comigo ali nos 20 anos, porque, de novo, foi, né, da Mulher Maravilha para depois a pessoa que eu não conseguia ficar ali no mesmo ambiente por mais de 10, 15 minutos e eu sentia falta, né, da minha mãe. E eu precisava tratar isso, eu precisava encontrar um jeito de trazer outro significado para aquilo. E aí, conversando com a minha terapeuta, o que ela falou foi, Luísa, a gente precisa ressignificar essa relação, se você quiser ter uma relação com ela. E aí, agora eu posso falar sobre o que é, mais ou menos, ressignificar uma relação. Quando eu era criança, né, nesse caso de mãe e filha,
eu tinha uma relação estritamente de mãe e filha. Então, de novo, ela era minha figura materna, ela era aquela coisa de a pessoa que era o meu maior exemplo, eu queria ser igual a ela, eu admirava ela e eu não enxergava ela como pessoa, eu enxergava ela como mãe. A partir do momento que eu enxergo a minha mãe como pessoa, isso não quer dizer que eu ame menos ela. Muito pelo contrário. Conseguir enxergar os seus pais como pessoas e seres humanos falhos e ainda assim amar eles, isso sim é amor. Porque é muito fácil você amar uma figura que existe na sua cabeça, na sua imaginação. É muito fácil amar a ideia de uma pessoa. O difícil é amar a pessoa em si. Porque quando você decide amar a pessoa em si, você vai ter que amar todas as partes dela. Ou pelo menos aturar as partes que você não gosta, porque você ama as outras partes muito mais, então você consegue aceitar que nem tudo vai ser do jeito que você quer. E é importante que você entenda isso. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, e principalmente por conta dessas questões de desavenças políticas, existe muito uma questão de preto no branco, em que se a pessoa pensa de um jeito diferente nesse ponto aqui, é quase como se todas as outras coisas que fizessem aquela pessoa uma boa pessoa e uma pessoa que você ama, inválidas. E aí você não quer mais ter essa pessoa na sua vida. Os pais do meu marido, por exemplo, eles têm filiações políticas que nem eu, nem o meu marido concordamos. A gente é radicalmente contra a ideia de sistema político que eles acreditam, os pais deles acreditam. Só que a verdade é que, com relação à maneira como eles tratam a mim, aos filhos, e não só isso, as pessoas ao redor deles, tudo que eu vejo são duas pessoas de coração imenso. Nunca me trataram mal, nunca senti nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, por ser brasileira, eles me tratam como filha, sempre me trataram como filha, mas é aquela coisa, em termos de política, por exemplo, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente consegue discordar em absolutamente tudo. Só que como que eu vou negar a pessoa que ela é comigo e como eu vejo ela se comportando com as pessoas ao redor dela, que é de um jeito maravilhoso, simplesmente porque a gente não tem os mesmos posicionamentos políticos. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com isso que eu tô falando, e eu entendo eliminar algumas pessoas da vida por conta de posicionamentos políticos, mas eu acho que quando isso acontece, existem camadas maiores. Já olhando no outro lado, durante as eleições no Brasil, eleição de 2018, e aí, enfim, que aconteceu durante ali a pandemia, meus tios, principalmente tios por parte de pai, irmãos dos meus pais, se posicionaram do jeito que, sinceramente, eu já sabia que eles iam se posicionar daquele jeito, falando um monte de abobrinha, um monte de coisa idiota em um grupo de WhatsApp, e eram pessoas que, se eu já tinha problema antes, o jeito como eles desandaram naquela situação, naquele contexto de eleição e pandemia, não me surpreendeu em nada. E são pessoas que eu não faço questão, eu já não fazia questão de ter na minha vida já há bastante tempo. Então, estabelecer um limite de falar, eu não quero esse tipo de pessoa na minha vida, pra mim, ali dentro daquele contexto, fez todo sentido. Porque do mesmo jeito que eu vejo que as posições políticas são posições que eu não concordo, o que eu vejo também é que a maneira como eles tratam as pessoas ao redor deles não são comportamentos que eu concordo. Então, eu não tô olhando só pra questão de política, eu tô olhando pra como que eles lidam e se relacionam com as pessoas que supostamente eles amam ao redor deles. E o jeito como eles se relacionam não é um jeito que eu concordo, não é um jeito que eu quero ter por perto. Eu aprendi a me separar, nesse caso, desse tipo de pessoa, desse tipo de comportamento, porque eu tenho 30 anos, eu sou uma adulta, eu posso escolher quem eu quero ter ao meu lado. Mas, no geral, o que acontece é que todo mundo tá passando pela sua própria jornada de autoconhecimento. E as pessoas só vão poder te encontrar até onde elas conseguem chegar. Não adianta nada você tá passando pela sua jornada de autoconhecimento e você tá se conhecendo super, e você tá crescendo super e evoluindo. E aí você olha pra uma pessoa da sua vida que talvez não tenha chegado tão longe quanto você, porque talvez não tenha tido os mesmos instrumentos, para aprender a se conhecer melhor, ou então cresceu em outra geração. Tô falando aqui de pessoas, por exemplo, talvez, sei lá, os seus avós, ou então tios e tias mais velhas, os seus pais. E aí pode ser também os seus amigos, os seus irmãos, irmãs, até o seu parceiro. Pessoas que às vezes estão passando pela sua própria jornada de autoconhecimento, mas que talvez não estejam focando tanto nisso agora, ou que ainda não chegaram lá. A questão é você conseguir olhar com discernimento e ver
essa pessoa, ela tá fazendo o melhor dela, ela tá entregando o melhor dela, e às vezes o melhor que ela tá entregando não é o melhor que você merece. E aí é outro tipo de conversa difícil que você vai ter que ter, primeiro com você mesmo e depois com essa pessoa, que talvez signifique que, mesmo ela sendo uma ótima pessoa, vocês vão ter que se separar, ou pelo menos por um tempo se separar, e cada um seguir o seu rumo, porque só porque uma pessoa está dando o melhor dela, não significa que aquele melhor dela seja o melhor que você merece. Talvez você mereça um melhor ainda melhor, porque você tá em outra fase já de autoconhecimento, de crescimento, não só pessoal, mas às vezes de carreira, de vida, espiritual. Do mesmo jeito que pode ser que outra pessoa olhe pra você e você tá genuinamente dando o seu melhor e ela enxergue aquilo como: eu sei que você está dando o seu melhor, mas o seu melhor não é o que eu preciso agora. Não é o que eu considero como melhor pra mim agora. Que é o que eu acho que, por exemplo, aconteceu com essa amizade que eu tive que separar ali no início do ano, da parte dela. Dela olhar pra mim e falar: eu entendo que você tá dando o seu melhor. Eu não acho que você é uma pessoa ruim, mas agora esse melhor não é o que funciona pra mim. E é muito, muito, muito difícil a gente aceitar isso, porque eu genuinamente acredito que as pessoas estejam fazendo, na maioria das vezes, o melhor que elas podem com o que elas têm. É importante a gente pensar nisso quando a gente decide cortar alguém da nossa vida 100%, a cada vez que eles fazem ou dizem ou agem de uma maneira que, sei lá, a gente não concorda. Porque tem certas situações que cabe sim falar: olha, vamos cortar aqui, foi ótimo, agora cada um segue o seu rumo. Mas tem muitas outras ocasiões em que a gente pode simplesmente trazer um pouquinho mais de compaixão para aquela relação com aquela pessoa e aprender a tornar aquela relação talvez de outro jeito. Então, sei lá, por exemplo, começar a enxergar os seus pais como seres humanos significa começar a enxergar eles como amigos. A ideia é que você tenha um ombro pra chorar, um porto seguro pra voltar, mas eles não são mais o pai e a mãe que você tinha quando você era criança, que vão te proteger de todas as dores do mundo, que é o que eles estão tentando fazer naquela época. Não é mais possível para um pai e para uma mãe conseguir proteger um filho adulto de todas as dores do mundo, porque você tá ali arremessado, jogado na arena. Mas você pode sim ressignificar a relação que você tem com seus pais para entender que eles também erram, que eles também vão te decepcionar, mas que eles estão tentando acertar, e que na maioria das vezes, e eu não vou falar sobre todos os pais do mundo, porque, enfim, eu só posso falar da minha experiência, mas eu acho que sim, muitas das vezes os nossos pais, eles simplesmente fazem ou fizeram o que fizeram porque eram as coisas que eles podiam fazer e ensinar na época, achando que estavam fazendo o melhor, e geralmente acreditando que estavam fazendo o melhor. E a partir desse momento que você enxerga isso, você pode começar a tratar eles como amigos, melhores amigos. Hoje em dia é exatamente assim que eu vejo os meus pais. Eu vejo os meus pais como os meus melhores amigos. São duas pessoas que eu sei que eu posso desabafar, que eu posso conversar, que vão me dar conselhos e que não necessariamente eu vou seguir esses conselhos ou que eu vou achar que esse conselho é o melhor conselho toda vez, mas que eu vou ouvir, que eu vou validar a opinião e que eu sei que estão tentando me aconselhar visando o meu melhor. Que mais que a gente pode esperar de uma amizade? Eu sei que se as coisas apertarem e eu precisar de um ombro para chorar, eu tenho esses dois amigos que vão lá e vão me abraçar e vão me consolar. Eles vão poder consertar a situação? Não. Eles vão poder tomar decisões por mim? Não. Mas eles vão poder estar ali por mim, para me dar algum tipo de conforto emocional. Então é exatamente ali que você vai começando a ressignificar. Talvez aquela pessoa, ou aquele grupo de amizade que eram seus melhores amigos da vida inteira, talvez eles não sejam mais, não cabe mais. Mas você ainda pode ser amigo deles, você ainda pode encontrar eles numa festa, numa reunião de final de ano, você ainda pode dar risada, relembrar os velhos tempos, dançar, se divertir, abstrair as coisas que você, acha que não tem nada a ver e tornar aquela relação leve e levar com carinho as memórias que vocês tiveram. E aí tem as relações que você realmente pode olhar e falar: cara, isso aqui não agrega em mais nada da minha vida, não me faz bem, aqui estou colocando o meu limite, respeito essa pessoa, desejo bem a ela, mas ela pra lá e eu pra cá. Até porque, do mesmo jeito que você tá fazendo esse movimento todo com as suas relações, as outras pessoas estão fazendo esse movimento em relação a você. Porque do mesmo jeito que outras pessoas erram ou erraram com você ao longo do caminho, você com certeza errou e decepcionou outras pessoas também. Eu detesto
detesto, eu tenho pavor desse discurso de internet que fica o tempo inteiro falando, ai, porque os outros sempre decepcionam, os outros sempre erram. E você é o quê? Cristal, fadinha, purpurina, perfeita, icônica, que nunca errou com ninguém. Você acha que você nunca decepciona ninguém. E eu ainda juro, eu já falei sobre isso algumas vezes em alguns vídeos, né? Tipo, no TikTok ou no Instagram. Nego tem a pachorra de comentar dizendo, eu tenho certeza que eu nunca errei com ninguém, que eu nunca decepcionei ninguém. Amada, deixa eu te contar um negócio. Você provavelmente deve ter errado e decepcionado mais pessoas do que eu. Ou todas as outras pessoas que conseguem chegar e falar, putz, é verdade, eu errei mesmo. Porque pra você sentada num pedestal tão alto que você não consegue enxergar o jeito como você interage com outras pessoas e como que às vezes você pode estar magoando alguém, mesmo sem intenção, cara, pra mim isso só demonstra que você é uma pessoa extremamente desatenta nas suas relações. Eu realmente acredito que, na maioria das vezes, a gente não tá tentando errar, a gente não tá tentando decepcionar, mas a gente falha. A gente falha tentando acertar, a gente falha tentando proteger. Por mais que a gente não queira fazer isso, às vezes a gente simplesmente decepciona. Eu já errei muitas vezes, eu já decepcionei muitas vezes. Isso não me torna uma pessoa ruim, isso me torna uma pessoa. E se eu preciso aceitar isso sobre mim mesma, como que eu vou esperar a perfeição dos outros? Se eu quero que me perdoem e eu quero ser reconhecida como a pessoa que eu sou e não por aquele erro pontual, porque não tem nada pior, não tem nada mais frustrante, não tem nada mais triste do que você cometer um erro e aquela pessoa não conseguir mais te enxergar como pessoa, ela só te enxerga como aquele erro. Uma coisa é você errar uma vez, aí você erra de novo do mesmo jeito, aí 3, 4, 5, aí já começa a ser um desvio de caráter, né? Aí a gente tem que começar fazendo umas análises mais profundas de caráter. Mas quando é uma coisa pontual, e aí de repente você é classificado e resumido àquela circunstância, é muito ruim. Dói demais, porque você fala, cara, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim, por favor, me dá mais uma chance. Mas aí quando chegar a vez do outro te pedir isso, você automaticamente fala, não, errou comigo uma vez, nunca mais. Eu não consigo ser esse tipo de pessoa. Tem gente que fala que eu sou meio trouxa, porque eu perdoo as pessoas, mas eu realmente gosto de dar o benefício da dúvida. Então, se você errar comigo uma vez, 99,999% de certeza de que eu vou aceitar a sua desculpa e que eu vou te dar outra chance. Eu não lembro de não ter feito isso antes. Pô, agora, se você fizer 2, 3, 4 vezes, aí pelo amor de Deus, aí paciência tem limite. Mas se você espera que outras pessoas te perdoem pelos seus erros e que elas tenham boa vontade de entender que você não estava tentando magoar ninguém, porque a verdade é que a gente muito raramente está realmente tentando magoar os outros, a gente geralmente faz as coisas porque a gente acha que é o melhor para aquela pessoa ou para aquela relação, ou simplesmente porque a gente está com medo. A gente está com medo de perder aquela pessoa caso a gente fale tal coisa ou caso a gente faça tal coisa. E aí acaba tendo um efeito contrário. Às vezes o nosso medo de perder é exatamente o que faz com que a gente perca aquela pessoa e aquela relação. Mas a gente tem que entender que se a gente espera que o outro tenha um pouquinho de compaixão pela nossa situação, a gente precisa fazer o mesmo por eles. Relações são difíceis e a gente vai precisar se colocar em diálogos desconfortáveis e entender que quando uma conexão é genuína, ela não se perde por conta de conversas desconfortáveis, conversas difíceis. Se você sente que para você manter uma pessoa na sua vida, você precisa se manter desconfortável para não causar desconforto naquela pessoa, então você precisa rever essa relação. Porque das duas, uma, ou você não tá dando o crédito necessário pra essa pessoa. Então pode ser que você pense assim, ai, nossa, eu detesto quando ele faz tal coisa, mas se eu falar, ele vai ficar chateado. E aí você permanece chateada e desconfortável e ressentida, porque aí você começa a criar ressentimento, e aí se tem uma coisa que desgasta qualquer tipo de relação é ressentimento, que é quando você vai guardando aquela mágoa dentro de você em relação ao comportamento da pessoa, que muitas das vezes a pessoa nem sabe que aquele comportamento tá te causando essa mágoa, porque você nunca comunicou isso a ela. E aí você vai crescendo aquilo, e aí, cara, uma vez que o ressentimento tá totalmente instalado, é muito, muito, muito difícil conseguir reverter esse processo. Só que aí o que acontece? Ao invés de você ter coragem pra você encarar essa conversa desconfortável com essa pessoa e deixar ela desconfortável pra entender que aquilo dali que ela tá fazendo
não é legal pra você, você decide colocar aquilo de lado. Se é isso que você tá fazendo, podem ter duas opções possíveis. A primeira é que você talvez não esteja dando crédito suficiente pra essa pessoa, achando que, tipo, se eu falar isso, ela vai me abandonar. E aí, eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser tratada, talvez com uma terapia, escrevendo sobre isso. Por que que você tem tanto medo de que, se você comunicar como você se sente, a pessoa vai te abandonar? São coisas que ela faz que te fazem ter esse tipo de pensamento e faz sentido, baseado em como ela te trata ou como ela trata outras pessoas ao redor dela? Ou isso é uma insegurança sua que não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com os seus próprios traumas e crenças de infância, talvez, que você tem, sei lá, problemas de abandono, né, medo de abandono, e aí você fica achando que cada vez que você for um pouquinho minimamente talvez desagradável, ou que você seja uma pessoa que pareça ser uma pessoa difícil, entre aspas, né, pra se comunicar ali no que você precisa, que a pessoa não vai mais querer ser sua amiga, que a pessoa não vai mais querer estar na sua vida, enfim, isso é coisa pra tratar em terapia. Ou então pode ser que sim, existem várias indicações de que se você comunicar para essa pessoa que o que ela tá fazendo te deixa desconfortável, ela vai simplesmente descartar, aí é uma questão de você rever essa conexão aí, esse relacionamento aí, qualquer que ele seja. Porque um relacionamento de verdade em que duas pessoas se amam, independente de ser amoroso ou não, mas são duas pessoas que se respeitam e querem estar na vida uma da outra, isso envolve você, sim, ter que abrir mão de certas coisas que você faz ou modificar certos hábitos, rever certos conceitos para conseguir ser a pessoa que aquela pessoa merece ter na vida dela. Uma conexão verdadeira, ela não se perde por conta de conversas difíceis. Por exemplo, quando eu tô muito estressada, eu acabo sendo muito ríspida e principalmente controladora com o meu marido. Eu fico mais controladora. E aí, ele vira pra mim e fala: cara, você tá descontando as suas frustrações de trabalho em mim. Isso não é justo. E é verdade, não é justo. Se quando ele fala isso eu me sinto mal, óbvio que eu me sinto mal. Se eu fico sem graça, eu fico sem graça. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou gritar com ele por causa disso? Eu vou falar que ele tá errado? Eu vou anular o sentimento dele? Não tem como fazer isso. O que eu posso fazer é pedir desculpa, ficar ali me sentindo meio desconfortável ali por um tempinho, mas entender que de fato eu preciso reajustar aquilo. E do mesmo jeito acontece no contrário. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de comunicar quando alguém tá fazendo algum tipo de coisa que me deixa desconfortável, porque eu tenho medo de desagradar, porque eu tenho medo de abandono. E aí, no meu caso, cai muito na primeira questão, no primeiro cenário. Eu não dou às pessoas o crédito suficiente de entender que se eu comunicar que tal comportamento não é legal pra mim e que eu não gosto, elas não vão embora. Elas não vão me descartar por causa disso. Pode ser que a gente tenha que lidar com aquilo de um jeito chato, pode ser que a gente tenha uma conversa difícil, pode ser que chore, pode ser que eu tenha que me mostrar mais vulnerável do que eu gostaria e vice-versa, mas é aí que a gente realmente consegue conhecer um ao outro e estreitar aquela relação. Porque do contrário, isso é uma frase que eu li no livro da Brené Brown, eu acho que foi A Coragem de Ser Imperfeito, que é um dos pouquíssimos livros de autoajuda que eu amo e recomendo, então fica aí a dica pra você, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, em que ela fala que o contrário de pertencer é se encaixar. Então, quando você tá o tempo inteiro tentando se encaixar em um ambiente e forçar o seu jeito de ser, de falar, de pensar, para que as pessoas aqui ao seu redor, dentro daquele círculo, te aceitem e te amem, então você não pertence de verdade àquilo ali. Porque quando você pertence a um lugar, a um grupo de pessoas, você não precisa mudar quem você é. Quando você pertence de verdade, é quando as pessoas te enxergam por quem você é e elas te amam por isso e apesar disso. Elas chamam apesar dos seus defeitos, porque todo mundo vai ter defeitos o tempo inteiro. Não dá pra gente ficar achando que a gente vai fazer tudo certo o tempo todo. E do mesmo jeito, as pessoas que você tem ao seu redor. As pessoas que você escolhe ter ao seu redor são pessoas que você ama por conta das qualidades delas e apesar dos defeitos dela. Porque elas pertencem na sua vida, e não porque elas se encaixam ali. Então, é uma dinâmica de você entender até onde você está tentando encaixar aquele sapato que não cabe mais. E às vezes a questão é que o seu pé cresceu muito e aí você não consegue enfiar aquele sapato antigo. Ou então pode ser que, na verdade, seu pé continue do mesmo tamanho, mas parece que aquele sapato
cedeu muito, ou encolheu demais. Nossa, olha que cagadíssima essa metáfora que eu fiz, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. A questão é que muitas das vezes a gente muda e as outras pessoas mudam, e isso não significa que você é melhor ou pior por isso, e nem elas. Simplesmente significa que nós todos, nos tornamos pessoas diferentes. E aí isso significa o quê? Significa que a gente vai ter que partir de certas relações, terminar algumas delas, a gente vai ter que trazer novos significados para outras relações e a gente vai ter que se abrir para o novo. E aí é a hora que a gente tem que se jogar no mundo e procurar as pessoas que fazem sentido pra gente hoje em dia. Talvez nesse caso, né, nessa questão de fazer novas amizades, que é muito difícil na vida adulta, é você olhar para quais são os hábitos que você tem na sua vida que você gosta, por exemplo, e procurar lugares em que outras pessoas com esses hábitos parecidos estariam. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que você gosta muito de ler, você pode procurar um clube do livro, você pode procurar um curso de escrita criativa. E aí você provavelmente vai encontrar pessoas que gostam também bastante de ler. Se você é uma pessoa que descobriu que você gosta muito de fazer, sei lá, de jogar tênis, você pode entrar numa aula de tênis, porque você vai encontrar pessoas do mesmo grupo. E aí você começa a fazer amizades que são muito mais especiais, não muito mais especiais no sentido de pais, outras não significaram nada, mas é porque se você parar pra pensar, os relacionamentos que você tem quando você é criança, adolescente, ali na faculdade, são relacionamentos muitas vezes que se tornam relações verdadeiras. Eu tenho até hoje amigas de infância que eu, por favor, Deus, quero carregar pro resto da vida, mas vai que não rola, né? Mas, enfim, são pessoas que ainda estão na minha vida e que eu sou muito grata por isso, mas a verdade é que a maioria das pessoas que a gente tá ali mais próximo na adolescência e na infância são pessoas que a gente se une por conveniência. Então, são pessoas que a gente acaba se identificando e crescendo junto porque a gente está na mesma escola, na mesma faculdade, no mesmo trabalho, e não necessariamente porque nós dividimos os mesmos interesses e talvez valores e etc. Mas quando você não tem mais esse lado de conveniência, tipo, né, faculdade, escola, enfim, você começa a ter que buscar amizades que de fato se alinham com a pessoa que você é hoje em dia. Então, são pessoas que têm os mesmos hábitos que você ou hábitos parecidos. E aí, por mais que seja mais difícil encontrar essas pessoas, quando você encontra, a conexão parece que acontece de forma muito mais rápida, muito mais fácil e acaba se tornando mais duradoura. Porque é uma conexão genuína, verdadeira. É quase como se fosse um encontro de almas. E olha que legal isso, sabe? E foi pra mim o que aconteceu muito esse ano. Eu encontrei algumas pessoas esse ano que num curtíssimo espaço de tempo tomaram um significado enorme na minha vida porque elas me encontraram exatamente onde eu tô. E eu consegui encontrar essas pessoas aonde elas estão. Quando você conhece pessoas que conseguem te encontrar onde você tá e vice-versa, porque vocês estão numa jornada parecida ali, cara, isso é muito legal. Isso torna a relação muito especial. Mas como a gente estava falando de festas de final de ano, que muitas das vezes a gente tem que lidar com pessoas que a gente não necessariamente tem vontade de lidar, então eu vou botar aqui algumas dicas, tá? Um guia pessoal para sobreviver às festas de final de ano sem tentar aniquilar ninguém. Caso você esteja tendo que lidar com comentários não solicitados, piadas sem graça, coisas que você olha e fala, pelo amor de Deus, como que essa pessoa tá falando isso agora? Tem algum jeito que você pode lidar com isso? Você pode, se você é uma pessoa que gosta de transformar tragédia em humor, fazer uma piada. E aí você pode fazer até uma piada meio sarcástica, que na verdade você tá fazendo piada da pessoa e ela nem percebe. Essas são as melhores piadas pra fazer com quem te irrita. Você pode ignorar totalmente, você pode simplesmente escolher respirar fundo, contar até 10, pensar que aquilo ali é só um dia na sua vida, são só algumas horas da sua vida e que depois toca o baile e segue em frente. Ou você pode responder também, e aí você pode responder de maneira mais educada, mais assertiva, de que, olha, quando você fala isso, eu não gosto, ou então, tipo, eu não concordo com isso que você tá falando. Mas nesses casos, eu acho que é importante, acima de tudo, você olhar e pensar o que é mais importante dentro daquele contexto. É sustentar aquela relação ou é colocar o seu valor ali, né, o que você acredita ser importante? Porque assim, será que você quer mesmo discutir com seu tio que tá falando da fake news no WhatsApp
ali no meio do almoço de família, com a sua avó, que tá ali toda felizinha, que fez aquele almoço para todo mundo, ela tá toda feliz que a família tá reunida, você sabe que discutir com aquele teu tio não vai trazer absolutamente nada, você não vai mudar a opinião dele, você não vai mudar a opinião de ninguém ali naquela mesa, ele não vai se convencer de que de fato é fake news o que ele tá falando, você só vai se irritar. Então talvez é melhor você dá aquela respirada, olha pra sua prima, né, o seu primo, o seu irmão, enfim, aquela pessoa da sua família que você sabe que tá pensando o mesmo que você, vocês fazem aquele contato visual juntos, vocês respiram juntos e dão aquela risadinha, né, de nervoso e segue, né, porque, cara, eu sou muito fã do escolher suas batalhas, sabe? Não dá pra gente tentar disputar todas as batalhas do mundo, porque senão a gente fica muito cansado. E a gente já tá cansada, né? A gente já falou sobre isso. Final do ano é cansativo demais. É importante lembrar que o que aquela pessoa tá dizendo diz muito mais sobre ela. Na verdade, diz basicamente sobre ela e não diz sobre você. Vai lá comer teu bolo, entendeu? Vai lá comer tua rabanada, vai tomar uma tacinha ou duas de vinho pra dar uma relaxada. Pensa que vai passar, que pelo menos tá todo mundo junto, pelo menos você tá ali com a sua avó, que você ama, você sente falta, você tá vendo seus primos que você não via um tempão, que você adora, você tá ali com seus pais. Tenta encontrar um lado, os respiros ali no meio da confusão de Natal. E caso seja um ambiente totalmente tóxico, que, tipo, não tem como, é bom lembrar também que nos Estados Unidos eles têm um ditado que é mais ou menos, tipo, o sangue não é mais grosso que água. Basicamente, o que eu quero dizer é que só porque sua família não quer dizer que seja a família que você precise ter pra sempre. Você pode escolher a sua família. Então, se você tá num ambiente familiar que realmente não tem lado bom, que todo mundo que tá ali é tóxico, que não te faz bem, você tem todo o direito de procurar outro lugar para passar o final de ano. Não tem problema. A única coisa que tem problema é você deixar a sua saúde mental ir pelo ralo para agradar pessoas que, sinceramente, não estão nem aí para você. Porque se elas realmente estivessem aí para você, se elas realmente te amassem, elas iam te respeitar o suficiente para entender que certas falas, certos comportamentos simplesmente te magoam demais. Então, você não precisa achar que você precisa ter consideração com pessoas que não têm o mínimo de consideração com você. Você pode super procurar um grupo de amigos para passar as festas de final de ano, ou então com a família de uma amiga, com a família do namorado, e fazer o que você achar que é melhor para você. Porque, no final das contas, o maior relacionamento que você vai ter de todos os relacionamentos é o que você tem com você mesmo. E não tem como você se apresentar como a sua melhor versão para os outros se você estiver vivendo a sua pior versão com você mesmo o tempo inteiro. Você precisa antes proteger a sua saúde mental e proteger de verdade o que você acredita, o que faz bem para você e entender o que faz mal para você conseguir se colocar dentro desses contextos sociais de maneira segura para entender que talvez você tenha que ter conversas difíceis, mas você está pronta para elas. Isso não quer dizer que você vai derrubar essas conexões com essas pessoas por causa disso. E também entender que às vezes você vai ter que relevar certas coisas, que as outras pessoas vão ter que relevar certas coisas sobre você, porque você não vai mudar porque isso desagrada elas ou deixa elas desconfortáveis. Enfim, relacionamentos são difíceis em todos os níveis, mas nós somos seres humanos sociais. Ui, falei, hein? Esse daqui, hoje eu hablei. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que isso te traga um pouquinho de perspectiva antes dessas festas de final de ano para você ir para essas festas com um pouquinho mais de paciência, respirando fundo um pouquinho mais, contando até 10 ou 20 ou 50 ou 100 e que você consiga aproveitar dentro do possível com as pessoas que você ama e tendo um pouquinho mais de compaixão também nas relações que mudaram, que precisaram evoluir, que precisam mudar, entender que tá tudo bem, que não existe nada de errado necessariamente nem com você, nem com essas pessoas, que faz parte da vida, tá todo mundo mudando o tempo inteiro mesmo, e isso não torna ninguém melhor ou pior, apenas diferente. Então, antes da gente terminar esse episódio, eu quero que você pegue o seu papel, né, o seu caderno, a sua caneta, a sua bebidinha de escolha. Aqui, no meu caso, seria um chocolate quente, que tá frio para um cacete nos Estados Unidos agora. Mas eu quero que você anote aí a pergunta, e eu acho que essa é uma ótima pergunta para você escrever sobre antes do final do ano, dessas festas de final de ano, para você chegar lá com isso em mente. E a pergunta é: o que te afasta das pessoas que você ama? Como você acha que pode ressignificar essas relações?
Então, o que que tem aí nessas relações que antigamente eram próximas, que não são mais tão próximas, que você sente, não, isso daqui é o motivo de eu me sentir mais afastada? Existe algum jeito de contornar isso, de trazer novo significado para isso, de você conseguir se relacionar com essa pessoa apesar disso? Como que você acha que é o melhor caminho, a melhor solução para essa relação? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já encaminha aí para suas amigas que também precisam dar aquela respirada antes das festas de final de ano, ou para os relacionamentos da vida aí, entrando aí no ano novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz. Até a próxima. Tchau!